Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.5, Funções Inversas e Logaritmos. 3 a 16. Uma função é dada por uma tabela de valores, um gráfico, uma fórmula ou por meio de uma descrição verbal. Determine se f é injetora. Número 9. f de x é igual a 2x menos 3. Uma função injetora é aquela na qual todos os elementos do domínio têm apenas um elemento distinto no conjunto imagem. Outra maneira de determinar se uma função é injetora é através da análise do seu gráfico. Se não podemos traçar uma reta horizontal em que toca o gráfico da função em mais de um ponto, a função é injetora. Como a equação da função é um polinômio do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, e como o termo de x é positivo, trata-se de uma reta crescente. O valor da função quando x é igual a zero o f de zero vai ser 2 vezes 0 menos 3, que é igual a menos 3. Então, ele toca o eixo vertical em menos 3. Então, o gráfico da função terá o aspecto mostrado, uma reta crescente que toca o eixo vertical no ponto menos 3. Se traçarmos retas horizontais, elas tocam o gráfico da função em apenas um ponto cada uma. Então, podemos dizer que esta é uma função injetora. Número 10. f de x é igual a x elevado a 4 menos 16. No caso dessa função, vamos provar que ela não é injetora de outra maneira. Vamos determinar os valores de x para os quais a função se anula. Isso vai acontecer quando x elevado a 4 menos 16 for igual a zero, somando 16 nos dois lados, x elevado a 4 é igual a 16, extraindo a raiz de índice 4 nos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz de índice 4 de 16, que dá mais ou menos 2. Então, para dois elementos do domínio, x igual a menos 2 e x igual a 2, temos o mesmo valor da função. O f de menos 2 é igual a zero e o f de 2 é igual a zero. Então, a função não é injetora. Isso fica mais evidente quando esboçamos o gráfico da função. Fazendo isso, podemos facilmente traçar uma reta horizontal que toca o gráfico da função em mais de um ponto. Número 11. R de t é igual a t elevado ao cubo mais 4. No caso dessa função, se você esboçar o gráfico dela, vai perceber que retas horizontais interceptam o gráfico da função em apenas um ponto. O gráfico da função t elevado a 3 é mostrado na figura. Deslocando 4 unidades para cima, somando 4, teremos o gráfico da função do problema. Traçando retas horizontais, elas sempre interceptam o gráfico em apenas um ponto. A função é injetora. Número 12. g de x é igual a raiz cúbica de x. Esboçando o gráfico dessa função, chegaremos à mesma conclusão que chegamos da função anterior. Não é possível traçar retas horizontais que tocam o gráfico da função em mais de um ponto. A função é injetora.